Agora eu vou falar um pouquinho, né, de Techniquez de novo. Vamos falar um pouquinho de processador. Quando você instala um o sistema operacional conversa diretamente com o processador. Tá? Conversa mesmo. O tempo todo eles ficam trocando informação. Só que o fabricante do processador, né, ele cria uma pecinha lá dentro do processador que a gente não vê, chamada registrador. Tá? Esse registrador, ele é o responsável por pegar os bits, né, e trabalhar com eles. Tá bom? Então, quanto mais registradores o nosso processador tiver, melhor a performance dele. Tá? Isso é uma razão direta. Processadores mais novos têm um número de registradores muito maior do que processadores antigos. E aqui é importante que a gente destaque o seguinte, olha, nós temos hoje, né, no mercado, à venda, duas arquiteturas de processadores. Uma arquitetura de 32 bits, que é a arquitetura antiga, ou seja, 32 registradores para fazer as operações, e uma arquitetura mais nova, que é a arquitetura de 64 bits, tá bom? Que tem 64 registradores para trabalhar com essas informações simultaneamente. Ótimo. O Windows tem versão para essas duas plataformas, para a plataforma 32 bits e para a plataforma 64 bits. Quando você está instalando, o Windows vai perceber qual é a arquitetura do seu processador e vai se adaptar a ela. Se você estiver tentando fazer uma instalação de Windows 64 bits em uma máquina com a arquitetura de 32, né, a arquitetura pura de 32, você não vai conseguir. Ele vai dar uma mensagem de erro dizendo que aquela versão não é compatível com a sua máquina. E o contrário também é verdadeiro. Tá? Então, uma versão de Windows antiga de 32 bits não instala em um processador, em uma máquina que tenha processador de 64 bits. Agora tem uma coisinha aí, né? O sistema operacional de 64 bits, ele consegue, né, rodar ou consegue simular situações de maneira idêntica ao processador de 32 bits. Tá bom? Ele perde um pouco de performance, mas ele roda, ele instala o programa. Tá? Então a gente disse que ele é retrocompatível. Tá bom? É um palavrão para dizer que ele funciona com a versão anterior. E vocês vão perceber o seguinte, olha. 32 bits, né? Existe uma limitação de quantidade máxima de memória RAM que o Windows consegue trabalhar, que é 4 GB. Se você tem uma máquina antiga e a arquitetura do seu processador for de 32 bits, ele só vai trabalhar com até 4 GB de memória RAM. Ah, professor, mas eu coloquei 8. Não interessa o quanto você colocou. O que interessa é quanto que ele vai trabalhar. E é só 4. É uma limitação que surge por conta do número de registradores. Tá bom? Não tem como fazer diferente. Já se você tiver uma máquina com 64 bits, né, você pode chegar até 9 terabytes de memória RAM. É 9 ponto alguma coisinha ainda de memória RAM, que é muito maior, é uma capacidade muito grande, que hoje a gente não alcança ainda, né, em nível de memória RAM, mas ele permite essa ampliação de maneira muito fácil. Tá? Então vamos entender o seguinte, ó. Quem tem máquina antiga tem em mãos um processador 32 bits que deve receber uma versão do sistema operacional de 32 bits. Se você tem uma máquina de 3, 4 anos no máximo, né, para trás, você já pode ter em mãos uma placa com arquitetura de 64 bits e ele já pode receber a versão
de 64 bits. Legal? Então você precisa saber que existem as duas arquiteturas e que existem limitações na arquitetura antiga. Por isso que a gente tem um cenário mais moderno, máquinas mais rápidas, mais poderosas, porque a gente está falando de uma mudança de arquitetura, uma mudança de construção dos processadores, ok? Então deixa isso muito claro. 32 bits antigo, 64 moderno. A gente já tem, né, em desenvolvimento processadores com arquitetura de 128 bits. Tá? Tanto a Intel quanto a AMD já estão desenvolvendo produtos comerciais para essa nova geração de 128 bits. Então, em breve, e muito mais em breve do que a gente possa imaginar, a gente já vai ter, né, processadores de uma terceira geração de arquitetura. Tá? E aí a gente já vai ter uma outra ampliação de capacidade de processamento. Quanto maior o número desses bits da arquitetura, mais poderoso é o seu processador. Tá? Mais coisas ele consegue fazer. Tá legal? Agora, sistemas operacionais, eles têm 4 palavrões que a gente tem que se acostumar. Né? 4 M's, na verdade. Né? Multiusuário, multitarefa, multiprocessamento, multithreading. 4 M's. Multiusuário. O que é isso? Né? Quando a gente fala assim, o sistema é multiusuário. Ele permite várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Tá? Permite vários usuários ao mesmo tempo. Multitarefa é aquele sistema operacional que executa várias coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Multitarefa. O fulano é multitarefa. Né? Multitarefa é muitas coisas ao mesmo tempo. Multiprocessamento. Algumas placas-mãe possuem mais do que um processador. Tá? Não é essa placa-mãe que a gente tem em casa, né? Desse desktop simples que a gente tem em casa. Mas servidores de rede, né? E a gente está usando esse termo novo, eles já têm mais do que um processador na placa-mãe. E o sistema operacional tem que ser capaz de trabalhar com multiprocessamento. Tá? Olha que bacana. A gente está falando de placa-mãe simples, né? No nosso computador. Quando você começa a ampliar muito o seu horizonte para servidores, né? Para máquinas maiores, a gente já está falando de diversos processadores numa mesma placa-mãe. Tá bom? E o multithreading, que é uma característica moderna que acelera muito a performance dos computadores. Antigamente, né, a gente não tinha esse recurso, e aí o programa ele era executado na totalidade. Tá? Então, uma linha era executada depois da outra. Tá? E para você chegar na última, você tinha que percorrer toda aquela pilha de comandos. Com o surgimento do multithreading, com os processadores novos, esse programa continua sendo executado de cima para baixo, porém ele fatia o programa. E aí cada linha de comando vai para uma área diferente do processador. No final das contas, você tem o mesmo resultado. Só que como ele fatiou, né, e várias partes do processador conseguem trabalhar simultaneamente, ele executa as coisas muito mais rápido do que no processador que não tinha esse recurso. Então, olha só, além da arquitetura, né, do avanço da arquitetura, a gente também tem o surgimento dessa função do multithreading, que acabou trazendo para os processadores uma performance muito melhor do que aquela que a gente tinha anteriormente. Quer ver fazer uma analogia muito simples? Pensa no seu celular. O celular que você tinha há 5 anos atrás, ele era mais ou menos do mesmo tamanho do celular que você tem hoje. Só que o celular que você tem hoje é muito mais poderoso em termos de recursos do que aquele que você tinha há 5 anos atrás. Ué, o que foi que melhorou? Né? A gente está falando de processadores. Esses processadores, eles passaram a ter mais registradores, passaram a trabalhar com multithreading,
com uma tecnologia de maior precisão. Ou seja, você está adicionando recursos ao mesmo dispositivo e melhorando a performance dele. Então, tem coisas, né, que são características que hoje a gente cita como fundamentais para um processador, mas que há alguns anos atrás a gente não tinha. Por isso que a gente tinha lentidão nos processos e tudo mais. Talvez não seja, né, da época de vocês, pode ser que eu esteja aqui dando um exemplo da minha época só, né? Mas quando eu tinha o meu computador com Windows 95 e que eu mandava imprimir alguma coisa, eu não conseguia mais usar o computador, de tão lento que ele ficava. Tá? A hora que acabava o processamento da impressão, aí a máquina voltava ao normal. Isso significa que ele não era multitarefa. Naquele momento, a minha máquina, aquele hardware, não era multitarefa. Tá? E aí eu tinha que esperar a execução de uma coisa para poder fazer outra. Coisa que hoje a gente faz normalmente, né? Você abre o navegador da internet, abre o Word, abre o YouTube, fica ouvindo música, tudo ao mesmo tempo, né? Isso significa que os processadores são multitarefa. Os nossos computadores desktop, eles só trabalham com um usuário por vez. Você trocar usuários tem que fazer logoff, né? Sistemas operacionais mais poderosos de rede, e já já a gente vai ver isso, eles são multiusuários, ou seja, mais do que uma pessoa simultaneamente pode estar trabalhando naquele programa. Tá? Então, esses 4 termos, esses 4 M's, é importante que vocês entendam o que cada um deles quer dizer e a gente vai se acostumando com eles ao longo do tempo. Em vários momentos eu vou falar para vocês assim, olha, esse aqui é um exemplo de multithreading. Aí você precisa associar com essa história da fatia, né, da divisão em partes menores. Tá legal? Bacana. Sistemas operacionais para desktop. O que a gente tem hoje? Né? Qual é o cenário? A gente tem Microsoft Windows, a gente tem Apple, macOS e a gente tem Linux. Coloquei um asterisco aqui para indicar que a gente tem uma versão maior, né, que é a do Windows 10. Tá? O Linux, a gente tem várias distribuições, vários modelos diferentes, Ubuntu, Fedora e outros, né? E vale a pena você conhecer pelo menos um pouquinho de cada um deles. Tá bom? O sistema operacional de desktop, ele é multitarefa, tá? Mas ele só executa as tarefas de um único usuário por vez. Tá bom? Então, se você abrir o Word, esse Word é seu. Tá legal? Então, ele não consegue dividir isso, ele não enxerga isso. Tá? Já quando a gente tem sistemas operacionais que são compatíveis com mais usuários, a gente está diante de um sistema operacional de rede, ou chamado de NOS. Esse N é de network, né? Rede de trabalho. Então, vamos entender o seguinte. Sistema operacional de desktop é o que você tem no mercado SOHO. Small Office e Home Office. A Home Office hoje está bem em moda, né? Desktop é Home Office, é máquina caseira, usuário doméstico, usuário separado. Quando a gente fala de sistema operacional de rede, a gente está falando de vários usuários simultaneamente. Então, imagine aí um escritório físico com várias pessoas ao mesmo tempo, usando o Word, mandando imprimir, escaneando, ok? Então, lá na empresa, você não vai ter versões para desktop. Lá você vai ter versões de sistemas operacionais de rede. Sistema operacional de rede, ele permite que vários usuários trabalhem ao mesmo tempo e que várias aplicações estejam rodando simultaneamente. Além disso, né, um sistema de rede, ele tem um nível de segurança maior. Entenda o seguinte, né, quando o nível de segurança é maior, o controle também é maior. Então, lá na empresa, você não consegue fazer tudo aquilo que você faz na sua casa. Tá? Lá existe todo um controle, um gerenciamento,
né? E ele é mais robusto nesse sentido. Além disso, né, a gente vai começar a conhecer muito uma função ou uma palavrinha chamada servidores. Servidores são máquinas centrais de uma rede de computadores e que servem, né, essas máquinas de recursos. Tá? Você pode ter um servidor de internet, pode ter um servidor de arquivos, servidor de impressão. Quem já trabalhou em escritório, né, já ouviu falar muito do termo assim, olha, cadê o arquivo aqui? Né? Ah, está na rede. Tá? Esse está na rede é porque você tem um sistema operacional de rede gerenciando esses processos. Tá bom? Além disso, né, um sistema operacional de rede, ele pode fazer backups automaticamente para você. Ele pode ter um servidor de backups. Olha que bacana. Né? Pode fazer tudo isso e mais o backup. A gente tem hoje, né, um produto muito famoso chamado Windows Server, que é quem faz esse papel, né, pela Microsoft. No caso dos Linux, né, um sistema operacional de rede bem famoso é Ubuntu Server ou Fedora, tá bom? Que são sistemas operacionais de rede. A Apple, ela tem sistemas operacionais para as máquinas dela, mas não tem sistema operacional de rede. Ela se apoia em outros sistemas operacionais de rede para poder funcionar. Tá? E aí você pode ter MacBooks, né, computadores da Apple, rodando, né, em sincronia com equipamentos que têm Windows e com equipamentos que têm Linux. Então, vamos entender o seguinte, ó. Sistema operacional de desktop é aquilo que você tem na sua casa. Tá? O carinha que trabalha com um usuário só, ele é multitarefa, né, pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. E ele tem um nível de segurança que é o usuário quem determina que vai por ali. Vai por um antivírus, vai por, né, alguma coisa assim. Sistema operacional de rede, né, ele já tem um gerenciamento externo, ele é multitarefa, ele é multiusuário, ele é mais seguro, ele permite trocar arquivos dentro de uma rede, permite que você tenha banco de dados, permite que você faça fila de impressão, que você controle conteúdos de internet. Tá bom? Esta é a função de um sistema operacional de rede. O Windows Server é da plataforma Microsoft, Ubuntu Server e Fedora são exemplos, tá, de distribuições ou de sistemas operacionais de rede que a gente pode ter.